Bom dia, é um prazer cumprimentá-los. Bom, Ciro, a gente está aqui também ainda embasbacado com mais um ataque terrorista na Europa, na Bélgica, então a gente está passando as informações agora aqui, mas ao mesmo tempo a gente muda o jazz aqui para falar contigo. Ciro, bom, a gente quer mais ou menos um retrato, assim, tu tem dado várias entrevistas indignado principalmente com a chamada de Lula por Dilma. Eu queria que tu comentasse primeiro esse assunto com a gente, por favor. Bom, deixa eu também expressar minha solidariedade e as minhas orações pelo povo sofrido da Bélgica nesse instante em que mais uma vez a violência sem explicação atinge inocentes, né, numa confrontação completamente estúpida que, enfim, faz a humanidade sofrer, e nós brasileiros temos também essa tradição de solidariedade. Repare, eu estou preocupado com o Brasil há algum tempo, muito gravemente, porque estou percebendo uma certa marcha da insensatez. Está começando a ficar quase impossível a gente apelar à inteligência, à sobriedade, à serenidade, ao equilíbrio das pessoas, porque há uma radicalização e está tudo saindo das suas funcionalidades. Então vamos lá. Primeiro, não há nenhuma razão, para mim é a mais estúpida ideia que eu assisti nos meus longos 30 anos, para que o Lula leve para dentro do Palácio do Planalto uma questão que é intrinsecamente sua. Ele tem todo o direito de ser presumido inocente, ele tem todo o direito de um julgamento ou de uma investigação, que ele nem sequer réu é hoje, em que lhe seja assegurada a presunção de inocência, ampla defesa, o contraditório, o ônus da prova de qualquer eventual malfeito cabe àqueles que lhe acusam, e isso é a linha. E nenhum de nós, numa república, está livre ou imune ou protegido de dar explicações à lei. Por outro lado, lá se vai o juiz Sérgio Moro, que, a meu juízo, é um juiz importante para o momento brasileiro, mas jamais poderia ter autorizado uma condução coercitiva de um paciente, de uma pessoa, seja ela quem for, né, que não se recusou a dar explicações, que não está ameaçando fugir, que é conhecido mundialmente, portanto nem teria lugar para se esconder. Essa condução coercitiva só se dá quando o paciente chamado pela justiça regularmente deixa de atender de forma descabida. Depois você tem levado o Lula, com todas as suas contradições, para dentro do Palácio do Planalto. Você tem que a moralidade do país está sendo, o espírito de moralidade e decência do povo brasileiro está sendo manipulado pela pior escória, desculpa eu não ter outra palavra, é um sindicato de ladrões que está regimentando o justo pulso moral do povo brasileiro para interromper um mandato legitimamente constituído. Quem são eles? O senhor está se referindo a quem? Eu estou me referindo a esta hegemonia, hoje formalizada na aliança PSDB-PMDB, e basicamente tem protagonismos. O Michel Temer eu conheço de longa data. O Michel Temer é chefe deste lado bandido do PMDB. O Michel Temer, tudo que não presta na vida brasileira, ele está envolvido. Era o último deputado boicotado, e daí, mais uma vez, eu venho aqui para replicar a minha indignação com a irresponsabilidade do Lula, que botou esta gente na linha de sucessão do país. O Michel Temer é parceiro íntimo do Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é réu em processo hoje de corrupção, de ladroeira, de propina, e é ele quem está impondo a velocidade frenética no procedimento de impeachment. De maneira que, se a gente for para esse caminho da selva, daqui a pouco, e esse é o meu temor mais grave, vai começar a aparecer cadáveres de gente inocente no Brasil. O senhor não acha que isso tudo, porque afinal de contas, todos esses que o senhor citou, são do governo, né? São aliados do governo. Claro, o PMDB tem 7 ministros no governo Dilma. Portanto, se o governo tem esses defeitos, e olha que não faltam defeitos, o governo Dilma está se aproximando de ser indefensável. Não sob o ponto de vista moral, que eu possa afirmar aos brasileiros contra qualquer má compreensão que eu tenha, mas a Dilma é uma pessoa honrada. É uma senhora limpa, decente. O que ela está pilotando é um governo muito ruim, um governo indefensável, mas remédio para governo ruim, remédio para governo que a gente não gosta, não é interromper a democracia. Porque na hora que a gente interromper a democracia, essa mesma falta de apego à regra vai valer para todo mundo. Mas a Constituição deixa, a Constituição abre brecha para interromper governos. Abre desde que se cometa crime de responsabilidade. Não é qualquer hora que você pode fazer o impeachment. De novo, a marcha da insensatez. Sim, tá. Se o presidente da República, ele mesmo, de forma dolosa, ou seja, consciente, praticar um crime de responsabilidade,
Neste caso, dá-se a faculdade de um processo pelo parlamento desconstituir, cassar o seu mandato. Ninguém acusou a Dilma até o presente momento em que eu lhe falo de cometimento de crime de responsabilidade de nenhuma natureza. Mas, O pretexto, desculpa, deixa eu só completar, Sim. porque isso é grave para o nosso povo. Claro que quem está me ouvindo aí já está querendo tapar os ouvidos porque está zangado ou está achando música porque está do lado da Dilma. E não é disso que se trata. Nós precisamos defender a regra que vale para qualquer um dos brasileiros. É daí que nasce, por exemplo, a liberdade de imprensa. É do mesmo ventre, da mesma matriz, em que vocês podem opinar no rádio, dizer o que bem quiserem entender, e ninguém tem direito de bater em vocês, de empastelar sua rádio, porque esse conjunto de regras é que fazem a vida democrática ser a melhor forma de nos organizarmos. A Dilma foi acusada protocolarmente de praticar pedalada fiscal. Primeiro, isso não é crime. Muito menos crime de responsabilidade. Segundo, ela não cometeu, senão, uma velha prática que todos os governos fizeram, o que não é certo, mas não é crime. Eu queria voltar o senhor não acha que... Desculpa. O senhor não acha que nesse caso, inclusive que o senhor citou, do uso do Ministério, da estrutura do Estado, para fins, digamos, particulares, né, de defesa... Acho um erro político absolutamente indesculpável. Porém, volto a dizer, isto não é crime. Eu queria pegar nesse ponto, por gentileza, a gente está conversando com o Ciro Gomes, são 10h38. O senhor mencionou a responsabilidade do PMDB, essa aliança PMDB-PSDB. Eu queria que o senhor falasse sobre a responsabilidade do ex-presidente Lula, até que ponto ele é o responsável por, quem sabe, estar afundando o governo Dilma ao entrar no Palácio. Para mim, é o grande responsável. Para mim, é o grande responsável. De um tempo para cá, resolveu se autorizar a brincar de Deus. Está confundindo completamente a República com seu olhar particularíssimo das questões e, enfim, jamais poderia ter aceito envolver a República nesse tipo de coisa. Bom. O que não quer dizer, volto a dizer, que ele não tem o direito de ser presumido inocente, de que ele não tem o direito ao devido processo legal e de que ele não tenha, de que ele seja vítima de um flagrante conjunto de arbitrariedades que eu tenho assistido acontecer. A condução coercitiva foi ilegal e a liberação também dos grampos agora foi flagrantemente ilegal. O senhor acha que ele se deixou, pela avaliação que o senhor vem fazendo, por uma motivação pessoal, principalmente em função de ganhar o foro privilegiado na condição de ministro e possa estar arriscando? Nunca mais ninguém dirá que não é, porque não tem quem evite a percepção de que seja. Quem tinha a obrigação de perceber isso éramos nós todos e ele especialmente. Eu cansei de dizer a todos os que me consultaram sobre o assunto que isso era o maior disparate que eu já tinha ouvido falar na minha vida, antes da liberação das gravações. Agora, se o camarada aceita isto, imediatamente põe o Supremo Tribunal Federal num constrangimento quase irresistível. O senhor disse isso à presidente Dilma? Ela não me perguntou, infelizmente, mas disse a todos os que me perguntaram nas suas circunstâncias. Qual foi a última conversa que teve com o ex-presidente Lula? Não, já faz mais de 2 anos. E com a presidenta? Não, com a presidenta eu tenho conversado mais frequentemente. E, bom, Ciro, tem uma discussão em cima disso tudo, que é em cima do juiz Sérgio Moro. Tens alguma opinião formada sobre o Sérgio Moro? Eu acho que ele é um bom juiz, mas acho que jovem como e insensado por esse cerco de mídia, envaidecido pela menção do seu nome em multidões na rua, eu acho que ele começou a cometer erros indesculpáveis. Porque nenhum brasileiro pode se colocar acima da lei. Se o Lula não está acima da lei, ele também não está. Quando ele autoriza, alternativamente, eu li o despacho, uma condução coercitiva, ele erra. Quando ele escolhe oportunisticamente a hora de soltar um conjunto de gravações feitas ilegalmente, ele comete um erro absolutamente indesculpável. Não há desculpa para isso mesmo? Nenhuma desculpa porque está escrito na lei. Repare, eu vou tomar uma fração E aqui é só por amor ao direito, é só por amor, volto a dizer, a gente ter regras para conviver com as nossas diferenças, enquanto o ódio explosivo não mata um brasileiro inocente no meio da rua ou aí na Praça da Liberdade, na esquina da disputa política aí na nossa Porto Alegre. Eu sei bastante bem o que eu estou falando. Enquanto não se agride um jornalista porque deu uma opinião diferente daquela que a gente gosta, nós precisamos chamar o Brasil
para interromper essa marcha da insensatez. Numa das gravações, há uma conversa porca do Lula com o atual prefeito do Rio de Janeiro. Nessa conversa, o prefeito do Rio de Janeiro fala todo tipo de bobagem, fala mal explicitamente de uma cidade ou de outra, tudo numa bobajada. O que é que diz a lei? A lei diz que a regra é a inviolabilidade das comunicações. Porque, repare bem, você está conversando com uma fonte, você jornalista conversando com uma fonte, que não pode ser mencionada porque está falando em off. E se uma escuta ilegal põe esse negócio, constrange as pessoas. Se um psiquiatra eventualmente dá uma assistência a um paciente remotamente, como é muito moderno hoje em dia, faz pelo Skype, fala pela coisa, e você devassa isso, você está violando um advogado conversando com o seu cliente. Então, o princípio é a inviolabilidade das comunicações, é o sigilo da comunicação. A exceção é a quebra disso para fins de investigar crime. E aí diz a lei explicitamente, quando no meio, no contexto de uma investigação, quebrar-se o sigilo e aparecerem comunicações que não guardam coerência ou nenhuma vinculação com o objeto investigado, o juiz tem que destruir esta parte da prova. O doutor Sérgio Moro fez foi divulgá-la, com fito claramente político e oportunista. Isso está completamente errado. Ciro, o impeachment que se discute hoje é o impeachment em cima das pedaladas que tu já comentaste, né? Existe também uma outra possibilidade de um impeachment de chapa inteira, né? E aí entraria Michel Temer, que tu já colocou aqui pra gente. Aí, desculpa, aí não é impeachment, aí é uma cassação pela desconstituição do mandato em função do cometimento de abuso de poder político ou econômico. Tá. E aí a consequência disso seria convocar a população para uma nova eleição, se o tribunal agir até o fim deste ano. Achas que eleição indireta. Achas que tem essa possibilidade, cheiro disso? Nenhuma, porque os políticos estão praticando um golpe. Isso tudo está acertado entre eles. Eles quem? Eles, o PMDB e o PSDB, são o centro disso. Mas os políticos em Brasília perceberam, agora, por exemplo, o Procurador-Geral da República, Janot, conseguiu um acordo com a Procuradoria da República da Suíça, e está com mais de 1.000 contas na Suíça de ladrões do Brasil, de políticos, de empresários que não declararam. E podem processar não só pela questão da origem ilícita, mas também e especialmente pela sonegação. E isso está apavorando a plutocracia em Brasília, e é isso que fez com que eles se reunissem para desacelerar a ação no Tribunal Superior Eleitoral, fazer o impeachment com os politiqueiros, botar o Michel Temer na presidência da República com o compromisso de não assumir o compromisso de não disputar a reeleição, montar um governo e destruir a Lava Jato. Este é o itinerário que está escrito. Sim, isso aí, de certa forma, é uma informação, digamos assim, que é corrente em Brasília. A gente vê que tem mas o povão não está sabendo, de que o Temer está organizando o governo, né? Isso é corrente entre nós políticos e nós jornalistas, mas o povão não sabe, não. Sim, não, eu digo, isso é essa articulação entre o PMDB e o PSDB, até se fala que essa informação que o senhor passou, que o Temer não concorreria à reeleição, que o Serra seria ministro da Fazenda, né? Toda essa articulação que está havendo aí. O senhor não acha que talvez, com toda essa pressão que está havendo no Brasil, a solução seria uma renúncia geral de todos e convocação de novas eleições entre 20 e 40 dias? Sonhar não paga nada. Agora, renúncia é ato unilateral de vontade. E você vê o Michel Temer e o Eduardo Cunha chamados para moralizar o país renunciarem, é mais fácil um boi voar de costas. Ciro, você mencionou esse movimento de impeachment e até por parte dos partidos. A Ordem dos Advogados do Brasil também mudou o rumo estava indo contra, agora está a favor na última reunião do colegiado, acho que foi sexta-feira passada, se eu não estou enganada. Você também enxerga digitais políticas nesse movimento? Não, o que eu vejo é que houve uma exasperação. Repare bem, o Brasil está conflagrado entre dois grupos, mais ou menos do mesmo tamanho. Você tem a população que perdeu a eleição, quer dizer, o lado que perdeu a eleição com Aécio Neves, o lado que está zangado com a crise econômica, que se soma a esse primeiro lado, o lado que está comovido com essa denúncia infame de corrupção generalizada no governo, se soma, mas essa soma é contra o governo.
Na hora que você propõe, por exemplo, o impeachment, não havia consenso. As pessoas percebiam que havia ali, 3 meses atrás, por exemplo, ficou muito claro quando o Supremo organizou o rito e as denúncias do Eduardo Cunha foram devidamente publicadas, a população sentiu que havia uma jogada ali. E aí a tese do impeachment recuou completamente. O que é que acontece na sequência? O governo passa a fazer uma sequência de bobagens, cuja última e absolutamente estúpida é botar o Lula dentro do Palácio do Planalto. E aí você, então, acelerou o consenso, que não estava feito, ainda não está, mas você trouxe para o consenso vários grupos de opinião, e a OAB é muito sensível à opinião da classe média do país. A OAB, enfim, é conservadora também, é legalista, mas é conservadora. E eu sou da OAB, eu sou OAB Ceará 3.339. Mas acho que eles foram imprudentes, acho que tinham que ter um pouquinho mais de coisa, denunciar, como eu procurei fazer, a estupidez da nomeação do Lula, a confusão de público com privado que isto assinou, mas imaginar claramente, ajudar a população a entender que a solução para moralizar o Brasil não é entregar o país, através de um golpe protocolar, mas um golpe, a 2 pilantras. O senhor, eu já entendi, mas para a gente deixar claro, o senhor é contra o impeachment? Eu sou contra o impeachment flagrantemente por uma circunstância. A consequência do impeachment é a posse do vice-presidente Michel Temer, que, em primeiro lugar, fez todas as pedaladas fiscais também. Se vocês quiserem, eu mando cópia para vocês do sem número de decretos assinados pelo próprio Michel Temer. Sim, então a gente vai ter um outro impeachment depois. Se o Temer assume, a gente começa outro trabalho. E quem vai cuidar da vida do povo brasileiro? E quem vai cuidar da zica? Quem vai cuidar do desemprego? Quem vai cuidar das falências, das concordatas? Quem vai cuidar da crise internacional que feriu o Brasil porque despencou o preço do petróleo de $120 para 30, o nosso minério de ferro de $180 a tonelada para 50? Quem vai cuidar do Brasil? Faz um ano, desculpa a veemência, um ano que os políticos de Brasília não pensam um dia sequer na vida do nosso povo. Só se agredindo mutuamente nessa escala odienta e golpista de lado a lado. Ciro, estava falando pra gente do nervoso que o Brasil está. Tem um vídeo teu circulando, vários vídeos, aliás, né, de gritos teus contra manifestantes que estavam na frente da casa do seu irmão, em Pernambuco. Não, em Pernambuco não, no Ceará. Desculpa, Ceará. Comenta sobre isso. Eu sei que tu largou depois uma nota explicando o que aconteceu. Eu explico para você com muita simplicidade. Eu não tenho mandato, sou um cidadão comum, pago meus impostos, estou há 30 anos na vida pública, nunca respondi um inquérito nem para ser absolvido, e acho que tenho o direito de ser tratado com respeito. Tenho minha opinião, vou confrontar essa minha opinião respeitando a opinião dos outros, mas eu estava dormindo na minha casa, 1h30 da manhã, quando a minha cunhada me ligou chorando que um grupo de arruaceiros, que agora tomaram o nome de manifestantes, de arruaceiros fascistas, estavam na porta da casa do meu irmão, volto a dizer, agente gaúcha, 1h34 da manhã, ameaçando, insultando, agredindo o meu irmão, que estava sozinho, impotente, tentando dialogar, se proteger e tal. Eu não contarei 10 vezes a de fazer a mesma coisa. Liguei para ele, ele não me respondeu, tomei meu carro pessoalmente, sem segurança como eu próprio ando, dirigindo meu próprio carro como eu sempre faço, fui lá na porta dele e mandei dispersar. E, evidentemente, se alguma coisa eu pudesse fazer diferente, eu não usaria os palavrões que eu usei. Mas vê teu irmão sendo insultado e agredido e te comporta como um lorde. Eu não sou lorde, eu sou só um brasileiro indignado com o que estou assistindo acontecer. Sim. A ninguém é dado o direito de constranger um cidadão na porta da sua casa de madrugada. A ninguém. Ciro Gomes, o que Deixa você... eu interromper só um pouquinho a entrevista, porque há uma informação da Polícia Federal dizendo que na lista de pagamentos suspeitos, essa entrevista coletiva que está dando agora, inclui o Red Bar no estádio Beira Rio. Informação agora da coletiva da Polícia Federal. Os procuradores da República estão informando que a Polícia Federal disse, na lista de pagamentos suspeitos, inclui o Red Bar no estádio Beira Rio. E ainda o diretor ligado a obras do Transurb, também investigado na 26ª fase da Operação Lava Jato. Perdão. Ciro Gomes, o que o senhor quer que aconteça, o senhor já colocou aqui pra gente. Agora a última pergunta é o seguinte: o que o senhor acha que vai acontecer com isso tudo? Eu acho que o brasileiro que não tem compromisso com essa escala nojenta tem que travar duas lutas que parecem contraditórias, mas é o que nos impõe. Eu peço a Deus que nos ajude a abençoar o povo brasileiro. Primeiro, proteger a nossa democracia, seus ritos, seus calendários, seus valores, enfim. Segundo, exigir e suplicar que o governo Dilma mude radicalmente de rumo.
Se eu acho que vai acontecer, hoje eu estou muito triste, muito indignado, porque eu estou achando que o Brasil está indo para uma caminhada da insensatez. Perfeito. Ciro Gomes, obrigado pelo papo aqui com a gente. Obrigado a vocês, bom dia.